Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós voltamos com o nosso programa Você Sabia? E agora, não sei se vocês notaram que eu hoje não estou acompanhado de uma senhora, de um cidadão, de um homem, de um moço. Eu estou aqui nessa câmara conversando e começar a conversa, melhor dito, com um menino de 13 anos. Esse menino chamado Eduardo Camilotti Motim, ele é filho do senhor Rogério Motim e da dona Anne Marisa Camilotti. Me surpreendeu quando eu almoçava no restaurante aqui do lado e ele aproximou-se da minha mesa e perguntou se eu dava licença para ele sentar comigo. E, claro, fiquei satisfeito daquela vivacidade dele, daquela franqueza, daquela sinceridade nos olhos e disse, olha, não há problema nenhum, é um prazer maior sentar aqui e nós conversarmos um pouco. E ele, sem constrangimento nenhum, o seu Eduardo Camilotti Motim puxou a cadeira, sentou, disse quem ele era, da onde ele vinha e que ele gostava muito de escrever. E deu aquela cantadinha meio de lado assim, e se ele escrevesse um artigo aqui para o jornal, se eu aceitava o artigo dele. Olha bem o tamanho dele, olha bem os 13 anos dele. Eu fiquei olhando, fiquei pensando e disse, vai depender de ti. Não, mas eu já tenho artigos escritos. Eu tenho artigos já publicados em outros jornais. Ainda no seu, eu não publiquei nenhuma. Mas, se for possível, eu me sentiria muito bem se isso me fosse, essa oportunidade me fosse dada. Eu conversei mais um pouco com ele, vim mostrar o jornal, vim mostrar a TV, vim mostrar essas coisas todas que tinha, e ele se entusiasmou bastante. E eu perguntei para ele, escuta, tu teria coragem, na tua idade, nesses teus aninhos de 13, tu teria coragem de enfrentar um microfone e me dar uma entrevista tratando desses assuntos que nós conversamos aqui por dentro? Ele me disse, por que não? E eu digo, então vamos marcar uma entrevista. Não tem problema. Entrou para cá, marcamos a data, marcamos a hora, e ao mesmo tempo que você fez aquela marcação, eu digo, olha, ele vai chegar em casa, vai conversar com o pai dele, vai conversar com a mãe dele, com a avó, e provavelmente ele não venha, vamos deixar um na reserva. Mas ele veio, guri, com vontade de dizer aquilo que ele pensa, o que ele acha das coisas, estudante da escola Irmã Branca, apareceu aqui confirmando a entrevista. E hoje, cedo, ele chegou aqui dizendo, olha, eu estou pronto para nós fazermos a entrevista. E eu digo, então, vamos entrar na luta. E tu tu não tem temor nenhum, não tem nada? Não, um pouquinho de dinheiro eu tenho, mas que eu estou disposto a fazer a entrevista, eu estou, não é verdade? Verdade, estou disposto a superar esse nervosismo para conceder entrevista a esse grande homem. Escuta bem, esse menino tem 13 anos, estuda numa Irmã Branca e tem a coragem de enfrentar um microfone, as luzes do microfone, tudo isso aqui onde nós trabalhamos. Então, meu amigo, nós vamos te fazer uma primeira pergunta, tá bom? Pode ser. Temos aqui bem firme. Qual é a tua opinião sobre o valor dado à educação neste mundo contemporâneo? A resposta é dele, é da inteligência dele, sem ajuda de ninguém. Vou te repetir a pergunta. Qual é a tua opinião sobre o valor dado à educação nesse mundo contemporâneo? A câmera é tua.
Bom, a educação ganhou muito espaço nesse mundo, conquistou muitas coisas, modificou muitas coisas. Então a educação, ela abre portas, ela dá oportunidades, ela transforma as pessoas, né? Mesma coisa que a pedra preciosa. A pedra preciosa, antes de ser aquela coisa muito bonita, muito trabalhada, ela é uma pedra bruta. Então a educação transforma pedras brutas em pedras preciosas. Tu olha essa situação desta maneira, e por que tu acha que os professores não são valorizados? Podemos perceber isso. Quais são, como tu nota isso? Melhor essa pergunta aqui, né? Noto isso pela reação das minhas professoras, de amigos e conhecidos que são professores. Noto esse descontentamento pela sua valorização, pois o professor, o educador, tem a função de transformar o amanhã, né? Dar para os jovens todo o conteúdo para eles transformarem o amanhã. E eles deixam com que as pessoas sintam isso, ou eles procuram esconder essa posição que eles têm? Eu acho que os professores não procuram esconder isso, procuram demonstrar isso. Eu acho que sinceridade é tudo na vida, então a sinceridade deve prevalecer em qualquer tipo de profissão, nível social. Então os professores demonstram isso, e eu acho que pelo lado positivo, pelo lado de sua remuneração, deveriam ganhar muito mais que algumas profissões. Então merecidamente não estão sendo valorizados como deveriam. Tu acha que só na parte econômica eles não são valorizados? Ou também na outra parte falta mais, um gasto maior para profissionalizar bem o professor e coisa? Ou tu acha os professores bem posicionados para dar as suas aulas, mas com merecimento no pagamento de não reconhecidos? Bom, os professores, eu acho que no meio social, não sei se é isso que o senhor está me perguntando, no meio social, eu acho que ainda eles deveriam ter uma maior importância, uma maior relevância, pois as pessoas têm a missão de transformar o amanhã. Então são profissionais, então, que no meio econômico, então não ganham o que deveriam, né? Por exemplo, tem exemplos de pessoas que ganham muito, né? Professores universitários, mas que adianta ganhar muito se não são reconhecidos no mundo lá fora de sala de aula. Tá, e tu acharias que a comunidade, por exemplo, que a comunidade lajadense, do Vale do Taquari até onde nós vamos, tu acha que eles deveriam participar mais do outro mundo, não só da infância, mas das outras pessoas também, com o conhecimento que eles já têm? Isso melhoraria muito e oportunizaria muito mais o crescimento da comunidade? A participação da comunidade no meio educacional é essencial e é fundamental a troca de experiências, a troca de histórias. Então, a comunidade deveria participar mais do meio educacional, ter maior participação. E eu acho que, consequentemente, teríamos uma maior valorização do professor. Eduardo, eu tenho que repetir aí para os telespectadores que eu estou conversando com um menino de 13 anos sobre um assunto de tal importância. Faço uma valorização e eu me antecipo dizendo: nós não estamos mal de professores para nossas crianças, para nossa infância. Eu acho que realmente ele tem uma razão absoluta. Eles estão sendo usados, talvez pelo excesso de pessoas e coisas, e eles estão sendo usados muito bem para transmitir aquilo que eles conhecem, mas muito mal remunerados pelo valor que eles têm. Eu penso mais ou menos isso depois de te ouvir. Tá bem? É isso, mais ou menos? Sim, isso. E agora vamos passar assim. Agora tu vai ficar um pouco mais adulto, que nós vamos conversar te fazendo a seguinte pergunta. Como poderíamos restabelecer os princípios para se formar uma verdadeira política? Bom, a política é composta por 4 palavras. A política para o povo e com o povo. Para o povo, para a comunidade, para as bem-queranças da comunidade. Nisso temos ética, temos razões, temos virtudes. A política não é composta só de chegar numa câmara, numa assembleia
e discutir ideias, mas sim de discutir de si, pensar em si na comunidade. Então, pensar no desenvolvimento em prol da comunidade. Então, para o povo e com a participação do povo e fim dessas roubalheiras, corrupção, pois já estamos cheios disso e queremos uma política para o povo e com o povo, com valores, com pessoas de virtudes, pessoas que pensam em prol da comunidade e sem aquele pensamento de ganhar vantagem em cima do outro, aquele pensamento de querer tirar vantagem, de querer ganhar algo em troca, mas o pensamento de ganhar os votos de confiança da comunidade, os votos de reconhecimento e de prestígio da comunidade por ocupar aquela função. Eu quando tinha a tua idade, a gente nem pensava em política. A gente conhecia muito pouco, não se sabia de muita coisa. Eu tinha a tua idade lá na casa onde eu morava, meu pai era médico, ele tinha uma sala onde o pessoal esperava para ser atendido, e lá tinha uma cabeça de não sei do que, lá de um cabrito, um bode, um animal selvagem. Eu não passava lá no escuro. Eu tinha medo. Eu tinha medo daquela cabeça que estava lá em cima. E tu aqui vem discutir comigo assuntos dessa natureza. E eu então vamos fazer um pequeno adendo à tua resposta. Tu estás já desiludido da política? Tu ainda tem esperança que isso melhore? Ou tu acha que do jeito que está vai continuar por muito tempo? Eu acho que a política vai se restabelecer, vai retornar aos seus velhos princípios, pois sempre temos que ter o pensamento de que no mundo não é composto só de ladrões, pessoas boas e pessoas ruins, ladrões e pessoas boas. Não, o mundo é composto de diversas posições, pessoas de diversos modos de pensar. Então, o mundo tem pessoas boas, acho que tem pessoas capacitadas, pessoas que vão ter a oportunidade concedida de pensar na comunidade. Então, política tem esperança sim, tem salvação. O que falta são oportunidades para essas pessoas de bem assumirem o posto. E tu acha como é que essas pessoas de bem poderiam chegar a esse ponto? Por quem eles deveriam ser auxiliados no meio comunitário? Quem deveria ter uma participação maior junto a eles? A família, professores? Quem tu acha que poderia ajudar muito nessa melhora? Bom, principalmente os familiares dando apoio a essas pessoas, amigos, conhecidos, mas principalmente a comunidade impulsionando essa elevação do meio para o meio político dessa pessoa. Então, a comunidade participando como um todo para elevar essa pessoa para conseguir um cargo político, pois temos sempre que fazer a diferença. Então, uma pessoa pode fazer a diferença e pode mudar a política. Muito bem. Vamos agora entrar num assunto. Eu te fiz só 2 perguntas, imagina, eu tenho mais aqui uma série de coisas. O que tu achas do caminho da droga na juventude? O que, como cidadãos, poderiam fazer para reduzir o número de dependentes? Bom, o caminho da droga na juventude, primeiramente, é um caminho muito perigoso, tortuoso, pois o adolescente começa a ter a percepção do caminho do bem e do caminho do mal. Então, muitas vezes o adolescente não está preparado para essa distinção do certo e do errado. Então, ele cai nessa ilusão que a solução para os problemas não é a solução para os problemas, é mais um problema que vai surgir. Então, o caminho das drogas na adolescência, na juventude, é muito triste pelo fato de a pessoa não ter o conhecimento, não ter ainda aquela notificação do que é o caminho do bem e do mal, pois a partir de a gente ter o conhecimento, e nisso a escola é muito importante mostrar isso, qual o caminho que é qual e qual é melhor seguir, qual que traz mais vantagem. A partir disso a pessoa vai tomar a decisão, que só cabe somente a ela tomar a decisão, escolher por qual caminho vai pisar. Isso a gente não pode interferir. Só que o que está acontecendo é que o meio social influencia muito nessa decisão. A gente não pode deixar se influenciar por essa decisão, pois é um momento único, um momento que a gente vai decidir por qual caminho vai pisar e consequentemente vai ter
vai ter consequências boas ou ruins. Esperamos sempre consequências boas, mas no caminho, seja do bem ou do mal, sempre vai ter consequências ruins. E como cidadãos, nós poderíamos criar associações, vamos tomar um exemplo, associações dos alcoólicos anônimos, poderíamos criar associações que têm o objetivo de acolher, de prestar apoio, que isso é o que a pessoa precisa nesse momento é apoio, né? Ser acolhido em qualquer lugar em que se vive, ser acolhido e o sentimento de fraternidade prevalecer, a irmandade, a união e o afeto entre irmãos prevalecer, pois afinal somos irmãos e merecemos esta acolhida então não adianta as autoridades investirem em aprisionamento, prisões, centros de internação que a pessoa é internada à força, então temos que investir em associações que possibilitam a acolhida das pessoas. A pessoa tem que se sentir reconhecida por si mesmo, estando nessa situação, e ser acolhida e o sentimento da fraternidade e irmandade prevalecer. Alguém já se preocupou contigo em conversar nos males da droga, nas causas negativas que tu vai enfrentar durante toda a vida? Alguém já se preocupou contigo, com os teus colegas, a tratar desse assunto? Meu pai sempre se preocupou muito com essa questão, meus familiares sempre deixaram bem claro o que é o caminho da droga, consequências negativas, deixaram muito claro por qual caminho é melhor pisar. Num dos caminhos se encaixa o caminho da droga. Então, deixaram muito claro, sempre procuraram esclarecer muito bem as minhas dúvidas para não correr o risco de pisar nesse caminho, que às vezes temos o risco de se afundar nele e não ter mais como voltar à superfície. E o que tu acha, nessa tua opinião, de criança ainda, né, que é uma coisa mais linda do mundo, o que tu acha que se poderia fazer? Ter entidades no colégio, lógico, eles devem ajudar bastante, os professores têm dificuldade, em casa deveriam se preocupar com isso, para reduzir esse caminho, estreitar esse caminho por qual os jovens realmente entram. Mas então é muito importante o colégio ter uma influência muito grande, né? Já que algumas famílias não têm aquela estrutura, né? Aquela liberdade para conversar sobre esse tema. Então, cabe à escola ter esse papel de mãe, né? Esse papel de mãe e de pai para mostrar o caminho, para mostrar suas causas negativas, para mostrar o que vai acontecer. Alguém já se preocupou contigo nesse sentido? E eu te pergunto, qual será o fim de tamanha revolução tecnológica? Em seu consenso haverá isso aqui não. Responde primeiro aquele que eu vou depois passar para... Eu te perguntaria então como você definiria o passado dos jovens e o presente deles? Nessa pergunta entra muito a questão da revolução tecnológica. O passado dos jovens tínhamos um maior convívio com pessoas idosas, um maior contato físico, relações interpessoais baseadas no contato físico e não relações interpessoais, né, que temos que nem, por exemplo, virtuais. Então, era o contato mais físico. Parecia que se tinha maior liberdade de se conversar, de se contar anedotas, de se colocar no lugar do outro. Parecia que tinha maior preocupação para com o outro. Já o presente agora dos adolescentes, então, estamos sendo bombardeados por uma tamanha revolução tecnológica. Agora é chamada era tecnológica. E nisso deixamos algumas questões, como aquela relação interpessoal física, de lado. Então estamos partindo para o rumo da questão da virtualidade. Então as coisas estão sendo muito instantâneas e nisso a tecnologia tem um papel negativo, afastando as pessoas dos contatos físicos, daquele aperto de mão, daquelas histórias, e levando para aquele contato virtual, e nisso a tecnologia tem um ponto negativo. E qual será o fim de tamanha revolução tecnológica? Em seu consenso, haverá a extinção de jornais impressos, por exemplo, que tem um grande poder também, e talvez não se preocupe como deveria se preocupar com isso. Sim.
Bom, o fim vai ser que as pessoas, eu acredito, em minha opinião, eu acredito que as pessoas vão se tocar, vão pensar assim, ó, poxa, por qual caminho que nós iremos trilhar nesse caminho das relações interpessoais virtuais, ou naquele caminho de antigamente, naquele caminho que eu diria até melhor, pelo maior contato físico das pessoas. Então as pessoas vão se tocar, talvez esse não é o melhor caminho na questão de relações interpessoais. E o fim dos jornais impressos, a extinção. Bom, acho que não vai ter a extinção dos jornais impressos, e sim o mundo vai passar por uma revolução e a população vai exigir que tenha a versão impressa e a versão virtual do jornal. Então, isso já está em bom início. Nosso jornal está em todos os setores. É importante então não ter essa distinção, termos a versão impressa e a versão virtual para conciliar as vontades, conciliar aquilo que o leitor irá achar conveniente para ele. Mais rapidamente, vamos ver que nós estamos chegando meio pelo fim aí. Como é que começou o teu gosto pela leitura? Fui influenciado por uma professora minha, uma ex-professora minha, a professora Grace Weschenfelder, me influenciou muito pela leitura e, consequentemente, tive um grande gosto pela escrita. Nós também temos uma boa lembrança da professora, essa tua professora aqui, nas ligações que nós tivemos. E tem alguém em quem tu te espelha? Tu olha e vê e diz, eu quero ser igual a essa pessoa. Me espelho, primeiramente, os meus familiares são pessoas de moral, pessoas virtuosas, são pessoas de conquistas, são pessoas que eu me espelho, são pessoas que eu acho que são um bom espelho para mim, pois temos que ter a visão de que se espelhar, se aquela pessoa tem uma coisa boa a nos dar ou não tem. Então, acho que minha família, meu pai, minha mãe, minha avó são pessoas... O que o seu Rogério faz na vida? Meu pai é caminhoneiro e minha mãe trabalha numa loja no shopping. Quer dizer, e tiveram o cuidado de tratar contigo de uma maneira boa para o teu futuro. Preocupação deles, né? Tu te espelha neles. Me espelho neles. Tua família. Fora da tua família, tu tem a professora ou eu... De pessoas que se espelham, sim. Que tu te espelhas nela. Eu me espelho em algumas professoras minhas que eu vejo são pessoas assim, pessoas de bem, que têm boas intenções, são pessoas que se preocupam com o outro, pois a principal virtude do ser humano é a preocupação com os outros. Então, me espelho em pessoas que têm virtudes, têm princípios básicos e são pessoas que têm coisas boas a me dar, né? Para mim levar para minha vida como bagagem. E nisso, algumas professoras me serviram de exemplo. Vou te fazer a última pergunta, mas eu espero que daqui a pouco nós vamos entrar na política internacional, né? Não no programa de hoje. Que tipo de gênero textual te inspira a escrever? Eu gosto muito, quando eu vou escrever, antes disso, ser influenciado por um texto que faz uma profunda reflexão sobre diverso tema. Então, nisso entra histórias reflexivas, algumas crônicas, entre escritores que eu gosto, Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, e também eu gosto muito de contos, né? Pois quando éramos pequenos, tínhamos escutávamos vários contos, porém não sabíamos distinguir o seu ensinamento. Então, agora... Quando a pessoa cresce um pouquinho, já é uma criança, vai crescendo, então ela consegue enxergar esse ensinamento. E isso tem grande inspiração para escrever, para a escrita e leva a bagagem para a vida, né? E eu acho que agora tu podia, na nossa conversa anterior aqui, tu disse que tu tem uma leitora dentre os que escrevem no informativo que tu adora. Tu não ias... Se eu te pedisse que tu desse esse nome, porque ela já é uma senhora de alguma idade, deveria dar muita felicidade a ela. Como é que ela se chama? Nara Knack, acompanho todos os textos delas nas segundas-feiras. Isso me faz uma profunda reflexão sobre como anda a nossa sociedade. São temas simples, mas que nos fazem pensar. Esse é o objetivo da pessoa que vai escrever para um jornal, claro, dependendo do gênero textual. Fazer a pessoa pensar no que o meio social influencia para tomar decisões. Muito obrigado por tu ter vindo aqui
nos proporcionar a oportunidade de ver que nem tudo está perdido, que nós temos jovens preocupados com a situação, gente bem formada, pais conscientes de que devem ajudar os filhos nesse sentido, bons professores. Tu trouxe todo para todos os nossos telespectadores. Nossa televisão tem brasileiros na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no norte do país, que acompanham, que saíram dessa região, que acompanham as nossas transmissões todas, e isso deveria ser... Muitas e muitas pessoas deverão no mundo inteiro ter ouvido tudo o que tu disse. Ter conhecimento disso, né? Eu fico muito grato pela tua vinda aqui, e nós vamos ter algumas outras oportunidades com a nossa TV, com o nosso jornal ali contigo. Eu gostaria, finalizando, gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite, e gostei muito e achei que vamos ter a divulgação desses ideais. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite, senhor Oswaldo. Telespectadores, nós é que temos que agradecer a ele. Até a próxima oportunidade.